Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o transtorno disfórmico corporal. Já ouviu falar? Se não, fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas e muitos questionamentos que você tem a respeito de você mesmo. Tamo junto? No transtorno disfórmico corporal, a preocupação com um ou mais defeitos inexistentes ou sutis da aparência causa forte angústia e prejudica a capacidade funcional do indivíduo. As pessoas normalmente passam muitas horas por dia se preocupando com um suposto defeito, que pode estar em qualquer parte do corpo. O terapeuta, ele diagnostica o transtorno quando a preocupação com a aparência causa alguma angústia significativa ou interfere na capacidade funcional do indivíduo. Determinados antidepressivos, que são inibidores seletivos de recaptação da serotonina ou clomipramina, e a terapia cognitiva comportamental costumam ajudar nesses casos. A pessoa com um transtorno disfórmico corporal, ela acredita que ela tem uma ou mais imperfeições ou defeitos na aparência física. Porém, esse defeito, na realidade, não existe ou é leve. Ela realiza determinadas atividades repetidamente, por exemplo, olhar-se no espelho, arrumar-se excessivamente ou comparar-se com os outros. Porque ela está tão preocupada com os supostos defeitos na sua aparência. O transtorno disfórmico corporal, geralmente, ele começa durante a adolescência e possivelmente ocorre com um pouco mais de frequência em mulheres. Aproximadamente 2 a 3% das pessoas apresentam esse transtorno. Vamos falar dos sintomas aqui. Os sintomas do transtorno disfórmico corporal podem surgir de maneira gradativa ou súbita, variar de intensidade e costumam persistir se não forem adequadamente tratados. O rosto ou a cabeça costumam ser os principais motivos de preocupação, mas ele pode estar relacionado a qualquer outra parte ou várias partes do corpo. Pode mudar de uma parte do corpo para outra também. Por exemplo, é possível que a pessoa esteja preocupada com supostos defeitos, como queda de cabelo, acne, rugas, cicatrizes, cor da pele, ou excesso de pelo facial ou corporal. Uma pessoa também, ela pode concentrar-se na forma ou no tamanho de uma parte do corpo, como o nariz, os olhos, as orelhas, a boca, os seios, as pernas ou as nádegas. Alguns homens com constituição física normal ou até mesmo atlética sentem-se franzinos e tentam obsessivamente aumentar o peso e os músculos. Um transtorno chamado de disformia muscular. É possível que a pessoa descreva as partes do corpo de que não gosta como feias, pouco atraentes, deformadas, medonhas ou até mesmo monstruosas. A maioria das pessoas com transtorno disfórmico corporal não sabe que, na verdade, são pessoas normais. A maioria das pessoas com transtorno disfórmico corporal tem dificuldade de controlar sua preocupação e gastam horas todos os dias preocupando-se com seus supostos defeitos. É possível que a pessoa pense que os outros estão reparando nela ou ridicularizando-a devido aos defeitos de sua aparência. A maioria das pessoas inspeciona-se com regularidade no espelho. Outros evitam os espelhos e outras alternam entre os dois comportamentos. Muitas pessoas se arrumam de forma compulsiva e excessiva, cutucam a própria pele para remover ou arrumar os supostos defeitos da pele e buscam reafirmação sobre os supostos defeitos. Elas podem frequentemente mudar de roupa para tentar esconder ou camuflar o seu defeito discreto ou inexistente, ou tentar melhorar a aparência de outras formas. Por exemplo, é possível que a pessoa deixe a barba crescer para esconder supostas cicatrizes, ou usar um chapéu para cobrir uma leve queda de cabelo. A maioria dessas pessoas procura tratamento médico, cosmético,
principalmente dermatológico, odontológico ou cirúrgico, às vezes repetidamente para corrigir esse suposto defeito. Tais tratamentos são normalmente ineficazes e podem intensificar ainda mais a sua preocupação. É possível que alguns homens com disformia muscular tomem esteroides, que são os anabolizantes, por exemplo, a testosterona, o que pode ser perigoso. Agora, você sabia que é possível que a pessoa fique tão preocupada com um defeito inexistente ou leve em sua aparência que evita até mesmo sair em público? Uma vez que a pessoa com um transtorno disfórmico corporal ela se sente constrangida por sua aparência, é possível que ela evite aparecer em público, incluindo faltar ao trabalho, à escola ou não participar de atividades sociais. Algumas pessoas com sintomas graves só saem de casa à noite e outras nunca saem. Assim, esse transtorno frequentemente dá origem ao isolamento social. Em casos muito graves, o transtorno disfórmico corporal é incapacitante. A angústia e a disfunção causadas pelo transtorno podem causar depressão, problemas com drogas e álcool, internações hospitalares repetidas, comportamento suicida e até mesmo suicídio. Aproximadamente 80% das pessoas com transtorno disfórmico corporal apresentam ideação suicida em algum momento e entre 25% e 30% cometem tentativas de suicídio. Muitas pessoas com transtorno disfórmico corporal também têm outros transtornos de saúde mental, tais como transtorno depressivo maior, transtorno por uso de substâncias, transtorno de ansiedade social ou transtorno obsessivo compulsivo. A avaliação de um médico, de um terapeuta, com base em critérios diagnósticos específicos, o transtorno disfórmico corporal pode permanecer sem diagnóstico por anos, porque muitas pessoas se sentem constrangidas ou envergonhadas de revelar seus sintomas ou porque, de fato, acreditam que são feias. Esse transtorno é diferente das preocupações normais com a aparência física ou da vaidade, porque essas preocupações ocupam muito tempo e causam angústia significativa ou prejudicam significativamente o desempenho das atividades. O médico, ele diagnostica o transtorno disfórmico corporal quando a pessoa fica preocupada com um ou mais defeitos em sua aparência que outras pessoas pensam ser insignificantes ou nem reparam neles. Fica realizando repetidamente comportamentos excessivos, como por exemplo, fica se olhando no espelho, arruma-se excessivamente ou fica se comparando com os outros, devido à sua grande preocupação com a sua aparência. Sente muita angústia ou se torna menos capaz de funcionar normalmente, por exemplo, no trabalho, na família ou com os amigos, porque ela está tão preocupada com os supostos defeitos na aparência. Caso a preocupação da pessoa seja apenas com a forma e o peso corporal e seu comportamento alimentar é anormal, um transtorno alimentar pode ser o diagnóstico mais exato. Caso a sua preocupação seja apenas com a aparência de suas características sexuais, físicas ou outras características físicas que refletem seu sexo de nascimento, é possível que um diagnóstico de disforia de gênero seja considerado. Vamos falar sobre tratamento agora. Determinados antidepressivos, terapia cognitiva comportamental, o tratamento com determinados antidepressivos, especificamente os inibidores seletivos de recaptação da serotonina ou a clomipramina, que é um antidepressivo tricíclico, frequentemente é eficaz para pessoas com transtorno disfórmico corporal. Agora, doses elevadas costumam ser necessárias. A terapia cognitivo-comportamental, com foco específico nos sintomas do transtorno disfórmico corporal,
também pode ser eficaz. No caso dessa terapia, o terapeuta ele ajuda a pessoa a desenvolver crenças mais exatas e úteis sobre a sua aparência física. O terapeuta também ajuda a pessoa a parar de praticar os comportamentos repetitivos excessivos, como ficar se olhando no espelho e cutucar a própria pele. Ele também ajuda a pessoa a participar e se sentir mais à vontade em situações sociais. A terapia de reversão de hábito é utilizada para diminuir as atividades repetitivas de cutucar a pele ou arrancar os cabelos, os pelos, que as pessoas com um transtorno disfórmico corporal podem fazer para tentar minimizar ou eliminar os supostos defeitos relacionados à pele, por exemplo manchas ou ao cabelo, né, os pelos, por exemplo, e excesso de pelos faciais. Uma vez que muitas pessoas com esse transtorno não reconhecem que elas têm um problema com imagem corporal em vez de um problema com a aparência verdadeira, é possível que o médico precise utilizar técnicas motivacionais para ajudar a pessoa a participar do tratamento. Muitos especialistas acreditam que a combinação de farmacoterapia e terapia cognitiva comportamental é a melhor abordagem para casos graves do transtorno. Se você se identificou com alguns dos sintomas que eu disse aqui hoje, não hesite em buscar ajuda. O que nós não podemos é continuar sofrendo com esse tipo de situação. Ou se você conhece alguém que possa ter esses sintomas dos transtornos disfórmico corporal, direcione ela a pedir ajuda. O que nós não podemos é permitir que aqueles que nós amamos continuem sofrendo com algo tão simples e que pode ser resolvido sim, que tem tratamento. Tamo junto? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essas informações que nós aprendemos juntos hoje. Tamo junto? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu, família!